Existe uma nova regulamentação da CVM que ainda não está ali produzindo efeitos. No entanto, ela permite a recompra de cotas pelos fundos imobiliários. Na verdade, agora existem inúmeras dúvidas a respeito desse tema e todas elas eu vou tratar aqui. E claro, se você quiser entender um pouco mais sobre esse tema, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Eu quero aqui, antes de começar, agradecendo aos meus 2.140 inscritos. Eu tinha uma meta ali de alcançar esses 2.000 inscritos, fazer uma live, e eu já estou programando, tanto é que eu abri aqui na comunidade do meu YouTube uma pergunta para vocês, qual horário ficaria melhor, e claro, eu ainda vou fazer um questionamento em qual dia ficaria melhor para a maioria de vocês, para que eu possa atender a maioria. E claro, essa live vai ficar gravada, e nela eu vou tratar sobre diversos assuntos, como mercado financeiro, psicologia financeira, até um pouco sobre a regularidade ou não dos seus aportes, e diversos outros temas. E claro, o chat ele vai estar aberto para que você me mande, por exemplo, um ativo que você queira um pouquinho ali do meu pitaco, ou que você tenha alguma curiosidade. Também vou deixar aberto para você mandar a sua carteira de investimentos para fazer uma análise, claro, não tão aprofundada ativo por ativo, mas uma análise geral a respeito de como a sua carteira está, se ela está boa, se não está, pelo menos dentro de uma perspectiva de recebimento de dividendos e também ali de rendimentos de fundos imobiliários. Bem, sem mais delongas, eu vou passar aqui para vocês para a resolução da própria CVM, vou aumentar aqui, e este parágrafo aqui, na verdade esse artigo 6º, nessa seção de recompras na parte de cotas de fundos imobiliários, foi incluída recentemente. No entanto, ela apenas vai produzir efeitos mais ou menos ali em outubro. Portanto, hoje nós não temos uma regulamentação específica sobre isso e diversas dúvidas pairam hoje sobre esse tema. Por quê? Vamos olhar cada um dos pontos aqui dessa resolução e, claro, nós temos aqui apenas um artigo para falar. Pois bem, eles dizem que a recompra de ação que vise a aquisição de parte ou da totalidade, e aqui eu já vou fazer uma pausa com vocês. Como que o fundo imobiliário ele vai poder adquirir a totalidade das próprias cotas? Significa que nós vamos ter uma OPA, que seria uma oferta pública de aquisição de ações, mas na verdade aqui seria uma OPC, de aquisição de cotas, por exemplo, dos fundos imobiliários, em que, por exemplo, um KNRI pode simplesmente fechar capital e decidir tornar aquele fundo que hoje é aberto em um fundo fechado. Será que realmente seria algo interessante? Bem, eu ainda não tenho uma resposta clara para isso. No entanto, considerando que se trata de um condomínio, ou seja, você coloca dinheiro lá dentro para que um gestor ele vá lá com dinheirinho meu, com dinheirinho seu, tal, todo mundo se juntem para comprar, por exemplo, um galpão logístico, uma laje ou coisa do gênero, será que realmente essa possibilidade ela existe? Porque no momento que você fecha o capital, você precisaria devolver para o cotista pelo menos o valor patrimonial. Isso considerando que todo mundo entrou lá no momento da emissão e que acompanhou a evolução do fundo. O que me preocupa, porém, e claro, isso é normal nas ações, mas no fundo imobiliário, por se tratar de um condomínio, talvez esse mesmo raciocínio não se aplique. Se você, por exemplo, comprou um HGLG com um ágio de 10% e eles vão fechar o HGLG, será que esse ágio de 10% ele tem que estar na conta para que você não saia, vamos dizer assim, no prejuízo? Bem, a princípio a resposta seria que não, porque no momento que você tem um valor patrimonial, o ágio que está sendo pago significa que o mercado está disposto a pagar mais e não que efetivamente aquele fundo valha mais que o valor efetivamente patrimonial, que seria o PVP igual a 1. Agora, me preocupa um pouco hoje essa questão de não estar tão bem regulamentada toda a questão daqui da aquisição de parte ou da totalidade das cotas. Mas, claro, isso aqui ainda vai depender de muita participação dos gestores em lives ou até mesmo os relatórios gerenciais mostrando qual a tática ali que eles querem usar para comprar ou não essas ações, comprar ou não essas cotas, para que eles tragam uma certa valorização para o seu cotista. Claro, e aqui eu vou até trazer vocês para mim para eu falar algo que aconteceu num ativo específico da Bolsa, que seria a Vale. Na Vale, existe ali um gráfico que é muito interessante, na verdade, que eles mostram como que eles retornaram valor para os seus acionistas. Lá, eles fazem um gráfico dividindo em 3 partes. A primeira delas, e essa é a menor, seria a própria valorização do papel. Essa não fica muito a cargo ali da Vale decidir para onde que vai isso, porque isso depende muito do quanto que eu estou disposto a pagar e o outro disposto a vender. Basicamente é isso. Outra forma de remuneração seriam próprios dividendos, que ela mostrou lá que foram bastante robustos nesse último ano de 2022 e estão sendo bons também em 2023. Além disso,
Uma outra forma muito significativa de remuneração seria a própria recompra das ações. E eles mostraram para nós que eles deram para os seus acionistas uma valorização apenas com a recompra na casa ali dos seus 10%. Portanto, será que a recompra de ações e trazendo essa mesma perspectiva para as cotas será algo interessante? Porque assim, quando você pensa, e eu gosto sempre dessa analogia, numa divisão de pizza, pensa que você tem ali uma pizza dividida em 8 pedaços e com a recompra de ações, basicamente eu retiro algum desses pedaços sem afetar o todo. É um pouco complexo de entender, mas pensa que ao invés dessa divisão com 8 pedaços, eu vou ter uma divisão de 4 pedaços. Cada participante ali, vamos dizer, passa a possuir a mesma quantidade em questão percentual, só que cada pedaço corresponde a uma parte maior. Existe também a possibilidade dessa recompra de ações e recompra de cotas ser feita e, quando ela vai para a tesouraria, aquelas ações e as cotas, provavelmente, quando forem para a tesouraria, elas não fazem jus aos dividendos, aos juros sobre capital próprio e também, provavelmente, não devem fazer na questão dos rendimentos. Então, imagina o seguinte, você tem 1 milhão de ações. E você tem 1 milhão de reais, por exemplo, para dividir. Só que se você pega, por exemplo, e tira 10% dessas cotas, e você não, vamos dizer assim, tem um aumento no quanto você vai distribuir, você concorda comigo que você vai ter percentualmente para cada um dos cotistas que fazem parte daquele fundo um acréscimo também de 10%? Então, mais uma vez nesse exemplo, você tem 1 milhão de cotas, você tem 1 milhão de reais, consequentemente você tem R$1 para cada cota. Agora, se você tem, por exemplo, 900 mil ações ou 900 mil cotas e você tem aquele mesmo 1 milhão, você concorda comigo que os mesmos participantes do fundo imobiliário, eles vão fazer jus, eles vão ter direito a receber R$1,10, que seria esse correspondente a 10% a mais? De uma certa maneira, isso é bom, porque você retira do mercado algumas cotas e você continua com uma pizza do mesmo tamanho. E cada participante ali vai ter uma parte maior na hora de você dividir o rendimento para cada um. Isso é bastante interessante, mas isso me traz uma outra dúvida. Qual é? No momento em que eu faço essas compras, fundo imobiliário, primeiro, eu vou ter tributação e aí eu jogo lá para os fundos de fundos. Quando eles compram e vendem os fundos ali que eles fazem parte, especialmente na venda, eles não pagam tributo ali pelo ganho de capital, até porque esse ganho de capital de uma certa maneira vai ser distribuído depois para nós cotistas. E aqui fica a dúvida, será que essa seria uma forma talvez de burlar um pouco ali a tributação? Bem, eu ainda não sei exatamente, porque nos fundos de fundos nós temos uma regulamentação específica. Agora, para os fundos normais, fazerem essa recompra e até cancelarem, talvez em tesouraria, ou depois eles venderem essas cotas a mercado e conseguirem um certo ganho, como é que fica isso? Primeiro, eu enxergo de uma forma até que interessante quando o próprio fundo ele recompra suas cotas e depois ele revende ao mercado, trazendo para dentro do fundo e para os seus cotistas uma certa valorização. E nós sabemos que a lei ela determina que 95% dos lucros do fundo eles têm que ser distribuídos semestralmente. Portanto, imagina que o KNRI está sendo negociado com 10% de deságio, ou seja, ele está negociando a 0,9 do seu PVP. E aí ele vai lá e começa a recomprar essas cotas. Em um determinado ponto do mercado, talvez com os juros caindo ou coisa assim do gênero, essas cotas elas são apreciadas e elas vão talvez para um PVP de 1,1. Ou seja, nós temos aqui em relação ao de compra e a relação de venda um ganho de 20%. Agora a pergunta é, será que eu vou obrigatoriamente ter que distribuir? Será que esse valor agregado ao cotista ele vai ser colocado talvez de uma outra maneira, não como ganho de capital, mas como talvez alguma operação financeira que eles tenham feito? Bem, são muitas dúvidas ainda que nós temos, a tributação, como que isso vai ser feito e além disso, até qual limite que eu posso tirar, vamos dizer assim, cotas do mercado? A resolução diz que é a totalidade. Agora, isso me preocupa um pouco por aquela questão do condomínio que eu comentei com vocês. Mas eu quero continuar lendo com vocês aqui um pouco da resolução para a gente ter uma noção geral. Além da totalidade das cotas, eles colocam aqui da classe de cotas, tá bom? Deve ser observada a regra e o procedimento operacional estabelecido pela entidade administradora do mercado, organizado em que as cotas estejam admitidas à negociação. Então, basicamente, hoje a resolução ela fala para a gente o seguinte: o que importa, o que realmente importa, são os procedimentos que a administradora vai colocar dentro do fundo. Então, ainda mais para aquele cotista que está ingressando no fundo, ele precisa ler
o estatuto daquele fundo. Ele precisa ler toda a regulamentação que está por detrás, para enxergar se esse programa de recompras, primeiro, foi admitido, segundo, sendo admitido, como que eles vão fazer isso? Eles vão manter em tesouraria para depois tentar revender a mercado e ter um ganho com isso. Eles vão colocar em tesouraria e cancelar essas cotas para que cada participante no fundo tenha um ganho. Ou o que será que eles pretendem fazer com isso? Manter ali em tesouraria simplesmente por manter? Bem, primeira coisa, e acho que essa talvez seja a dúvida da maioria aqui, se os fundos imobiliários eles têm um limite de 95% de distribuição dos seus lucros, eles têm uma margem pequena para poder operar, ou seja, 5% dos seus lucros ficam vagos, vamos dizer assim, eles não têm uma destinação específica. Então, esses 5%, alguns gestores pegam e distribuem como um rendimento extraordinário ali no final do semestre. Alguns usam para pagar algumas alavancagens ou coisa assim do gênero. E alguns, considerando um cenário extremamente otimista ali para os fundos imobiliários, podem fazer essa recompra. E aqui eu particularmente enxergo que nós vamos enfrentar uma grande dificuldade. Por quê? Os fundos eles já passam pela dificuldade de crescer. Para crescer, eles precisam emitir cotas a mercado ou fazer emissões ali para que eles consigam captar esse dinheiro. Aí eu me pergunto, será que uma captação de mercado, uma recompra ali de cotas na casa de, por exemplo, 0,5%, 1%, vai fazer alguma diferença grande num longo prazo? Bem, eu considero que sim, porque no momento que você retira cotas e a sua participação fica maior, é bom. Agora, eu fico um pouco preocupado como que isso vai ser regulamentado, porque enquanto não houver uma regulamentação, eu fico com medo de o mercado adotar uma ou outra posição e depois, por exemplo, a CVM punir ou a Receita Federal decidir tributar. E alguns fundos, assim como nós já temos ali no mercado, ficaram reféns de determinadas operações financeiras e acabaram sendo tributados, sendo multados, e isso acaba refletindo no rendimento do cotista. Portanto, eu não vejo hoje, sem uma regulamentação clara, uma regulamentação um pouco mais detalhada, algo tão saudável e tão seguro para os fundos fazerem na medida em que você tem muitas dúvidas. Portanto, enxergando toda essa situação, você investidor de fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários. O que você acha? Recompra de cotas é algo bom? É algo ruim? Será que é uma coisa que você gostaria que houvesse no seu fundo? Bem, deixa aqui e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal porque eu trago todas essas informações e claro, por fim, eu não posso deixar de dar os créditos para o professor Arthur Vieira, que foi quem trouxe todos esses detalhes aqui e que eu acredito que são muito importantes para você. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!